Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e trabalho com medicina integrativa. A gente veio fazendo uma sequência de vídeos falando sobre fadiga, onde eu pontuei várias possíveis causas dessa queixa, que justificam a queixa de falta de energia. Agora, nesse último vídeo, a gente vai abordar de uma maneira um pouco mais ampla a última causa que eu guardei para o final, tá? Que é o uso de estatinas. Estatinas são medicamentos prescritos para diminuir o colesterol, tá? Porque em 1953, Ancel Keys, conhecido como o pai da teoria lipídica, ele lançou uma ideia de que a gente estava infartando porque a gente tinha colesterol alto, porque a gente comia gordura. A população enlouqueceu com essa informação, parou de comer todas as gorduras possíveis, pararam de comer abacate, pararam de comer ovo, o ovo virou vilão, pararam de comer castanha e começaram a comer muito mais alimentos refinados, alimentos açucarados. E o que aconteceu? A incidência do infarto nunca foi controlada. A cada ano, mais pessoas infartam. Bom, aí vieram as estatinas com a promessa de diminuir o colesterol e, portanto, de diminuir o infarto. Vamos entender um pouquinho do funcionamento da estatina. O colesterol ele é sintetizado por uma enzima que a gente chama ela de hidroximetilglutarato-CoA redutase. Essa enzima ela é sintetizadora de colesterol e de coenzima Q10, tá? Essa enzima sintetiza colesterol e coenzima Q10. Bom, o que é a estatina? A estatina nada mais é do que um medicamento que inibe a ação desta enzima. Portanto, ao inibir a enzima, inibe a síntese de colesterol e inibe a síntese de coenzima Q10. Por que o corpo produz colesterol? Será que o nosso corpo produz colesterol para que a gente infarte? Esse é o objetivo? Será que o criador aí, quem fez esse corpo, ele pensou, poxa, está tudo tão perfeito, tudo funciona tão bem, eu vou fazer o fígado ter uma enzima que produz colesterol para auto-infartar, para a gente se auto-suicidar. Será que esse é o objetivo do corpo produzir colesterol? Não, não é, tá? O colesterol, ele se converte no corpo em pregnenolona. Bom, é importante entender aqui que o colesterol, ele é um precursor de hormônios, tá? Muitos hormônios que o corpo humano produz são derivados do colesterol. E a pregnenolona é um deles. A pregnenolona é um hormônio utilizado no cérebro para preservar neurônios e melhorar a função da memória, tá? Então, pregnenolona é muito importante para a memória. A falta desse hormônio faz com que você tenha uma memória recente abalada. A pregnenolona ela se converte em 17-hidroxipregnenolona, que se converte em dehidroepiandrosterona. A dehidroepiandrosterona se converte em androstenediona, e a androstenediona se converte em testosterona, tá? Testosterona. A pregnenolona se converte em progesterona, a androstenediona se converte em estrona, e a testosterona se converte em estradiol. Ó, a gente tem aqui hormônios extremamente importantes para o bom funcionamento do corpo. O DHEA, que é a dehidroepiandrosterona, também é um hormônio importantíssimo por fazer parte da constituição da bainha de mielina, que é uma bainha que envolve os nervos do corpo, e a falta da bainha de mielina é que leva a doenças que a gente chama de doenças desmielinizantes, como a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Então aqui, ó, tudo hormônios extremamente importantes para o corpo, tá? Quando você toma
um medicamento para manter a tua taxa de colesterol muito baixa, porque o colesterol ele é bom, né? Ele se torna ruim quando ele está muito alto, quando ele está muito baixo. Quando você toma um medicamento para baixar o teu colesterol, uma das coisas que vai acontecer com você, que pode acontecer com você, é você diminuir muito a tua testosterona. Então aqui você já tem uma causa de fadiga. A baixa de testosterona pode levar à falta de energia vital. Mas tem um detalhe. Lembra quando eu falei que quando você toma um medicamento, você além de inibir o colesterol, você inibe a coenzima Q10? Bom, aí agora eu sugiro que você volte lá no vídeo 1, onde eu expliquei sobre a mitocôndria e como que a mitocôndria produz ATP, tá? A mitocôndria utiliza o substrato que entra na célula para transformar em ATP. Só que não existe mitocôndria que faça produção de ATP se faltar alguns cofatores. Quais são? A acetilcarnitina, que é um aminoácido, a derribose, que é um açúcar, o magnésio, o ácido alfa-lipoico e a coenzima Q10. Olha o que eu estou falando. Quando você toma estatina, você inibe a enzima hidroximetilglutarato-CoA redutase, que inibe a síntese de colesterol, mas também inibe a síntese de coenzima Q10, que é cofator fundamental para a produção de ATP. Então, se você procurar a bula da estatina, você vai ver lá que vai falar assim, efeitos colaterais, falta de energia, fadiga, tá? Outra consequência do uso da estatina é dor muscular, porque a coenzima Q10, ela além de ser um cofator para o melhor funcionamento da mitocôndria, ela também está participando intimamente na melhora da contratibilidade do músculo, tá? Então, quando você está tomando esse medicamento, depois de uns 4, 5 anos, você pode desenvolver dores crônicas musculares também. Isso acontece muito no meu consultório, os pacientes me procuram por isso, tá? Além do mais, o que acontece aqui? Hoje, a gente está prescrevendo estatina para uma população que corresponde a 1.250 bilhões de pacientes no mundo, tá? Olha o número. Isso aqui não é um número inventado, tá? É um número certo. É 1.250 bilhões de pessoas que tomam estatina no mundo. Por quê? Porque quando o paciente chega no consultório, o colesterol está alto, a primeira coisa a prescrever é estatina. Olha o que eu estou falando. A gente está dando estatina para todo paciente com colesterol alto e chegamos a um absurdo de 1.250 bilhões de pessoas tomando remédio e o infarto ainda é a doença que mais mata no mundo. Ou seja, a gente nunca controlou essa doença usando medicamento. Por quê? Porque a causa do infarto não é o aumento de colesterol. Essa teoria já foi derrubada, já tem mais de 10 anos, só que ainda existe uma tendência de acreditar nisso, mesmo com os números mostrando que está tudo errado, que não é assim que a gente deve controlar o infarto, né? O infarto, ele é uma doença que se oportuniza de uma inflamação nas artérias. E essa inflamação, ela é causada pela alimentação de alto índice glicêmico, comida à base de farinha, à base de açúcar, de carboidratos simples, leva a uma inflamação arterial que permite com que placa de gordura, placa de ateroma, possa se aderir a essa artéria. E isso sim leva ao infarto. Então, a gente simplesmente adotar a postura de prescrever um medicamento para baixar o colesterol, além de fazer com que eu não esteja diminuindo a chance do meu paciente infartar, eu também estou trazendo alguns problemas, como falta de libido. Muitos homens que usam estatina têm queixa de falta de libido. Por quê? Porque a testosterona baixa. Falta de memória, por falta de pregnenolona. E falta de energia, por falta de coenzima Q10. Bom, esse assunto é tão interessante que a gente vai fazer um vídeo 2 falando sobre infarto e falando sobre como prevenir e como abordar melhor essa doença, ok? Segue o nosso canal, curte, compartilha e vamos para o vídeo 2.